Bem, amigos, como nós noticiamos, né, durante toda a semana, a entrevista com o nosso ilustre convidado, Tiago Zampieri. Ele é engenheiro da computação, mestre da ciência em computação pela UEL, especialista em finanças do INSPER, é isso mesmo? INSPER, né? Então a Helena fez a redação errada aqui. Tá legal, tá dito pelo não dito, tá? Será entrevistado aqui pelo Alex Gonçalves, por mim e também pela Lu Palomares. Eu quero agradecer aqui a presença também da Ana Macedo, né, que está conosco aqui também. Um bom dia a você, Tiago. Bom dia também a nossa querida Lu. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem aí pela rádio. Bom dia, Tiago. Bom dia, Ana. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Alex. Bom dia, Alex. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Zampieri. Bom dia, Lu. Bom dia a todos que nos seguem aqui pela Rádio Advento, né? Hoje nós vamos falar de um tema bastante particular, que é os aplicativos, né? Que é o Tiago, que, como você já falou ali, que é mestre em ciência da computação. Sim. Né? E formado pela UEL, especialista em finanças pelo INSPER, né? Tem MBA em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas e engenheiro da computação pela Unopar. Então ele é CEO da Corelab, que a gente vai começar aqui. Bom dia, Tiago, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, Cláudio, bom dia, Ana, bom dia, Lu, bom dia, Alex. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Nós vamos começar aqui perguntando para o Tiago, Cláudio, o que a Corelab faz, né? Ele que é CEO da Corelab, que é uma construtora de startup. Lembrando que startup é um método que está muito em alta, né? Hoje as pessoas surgem com startup e de repente o cara, né, desponta ali e rapidamente ele ganha ramificação, né? Bom dia, Tiago. Vamos falar um pouquinho sobre a Corelab. Legal. Bom, eu vou explicar um pouquinho porque eu acredito que possa ter muita dúvida ainda dos ouvintes do que é esse conceito, né? A gente sempre viu no Brasil pessoas querendo empreender. E uma forma que se tornou muito comum é utilizar da tecnologia para acelerar o crescimento dessas empresas. E isso, quando é uma empresa no início, ou um negócio no início, né? Aquela coisa que a gente está ainda namorando no começo, gastando pouco, fazendo um pouco ali para acontecer de fato, a gente tem esse conceito vindo dos Estados Unidos chamado startup, que é uma empresa no início, né? E isso acabou ganhando uma escala, uma notoriedade quando se utilizou com a tecnologia para avançar isso. Então, o que a Corelab faz, né? Eu participei já de startups, tenho as minhas startups que passei, que construí, que vendi. Mas eu percebi que depois, quando eu comecei a ser procurado por outras pessoas para saber como é que foi essa trajetória minha, como é que foi essa jornada, né, de iniciar um negócio, crescer esse negócio com base tecnológica e depois vender e tudo mais, as pessoas que se aproximavam eram bons empreendedores, tinham boas ideias para tirarem do papel. Eu gostava muito de ver a vontade deles de fazer, mas como exigia a parte de base tecnológica, eles sofriam porque eles não conseguiam encontrar a pessoa certa ou eles mesmos não conseguiam desenvolver alguma coisa com a tecnologia. E isso foi de geração uma frustração, né? E acumulou-se durante algum tempo, porque eu via que eu conseguia prosperar os negócios, aqueles que eu percebiam que acabavam encontrando de alguma forma ou uma equipe ou um sócio desenvolvedor começavam a tirar as ideias do papel e de fato construir os seus negócios, mas aquilo não era algo para todos, acabava sendo uma coisa restritiva e que você percebia que às vezes um bom empreendedor tinha tudo para dar certo, mas pecava nessa situação. E a gente foi vendo isso. E eu me senti incomodado, porque eu falava, poxa, o brasileiro é tão... dá jeito para tanta coisa, não é possível que a gente não vai conseguir encontrar um formato. Então, de 2019 até 2022, quando nasce a Corelab, que a pronúncia é chata, é o único termo em inglês que nós utilizamos, inclusive, justamente para facilitar para quem está de fora, mas para quem está de dentro a gente já sabe que não facilita nada. Mas o conceito foi justamente de entender o que tinha lá fora, que nós poderíamos criar e configurar aqui dentro. Então, primeiro foi tentar encontrar qual era a dor de todo empreendedor que tentava empreender no Brasil, que ele tinha de frustração. A gente sempre fala da questão financeira, né? A gente percebe que no Brasil, empresas da área de finanças parecem dar mais certo do que outras. Vocês viram a quantidade de bancos digitais que surgiram nos últimos anos, ou serviços financeiros que apareceram no Brasil. O próprio Pix, né? É uma revolução que só existe aqui. A gente olhou para esse cenário e falou, poxa, como que a gente cria uma revolução financeira num empreendedor
que sabemos que isso será um gap dele no futuro quando ele estiver empreendendo com o negócio. Porque a gente sabe que a partir do momento que começa a crescer, um erro pode ser fatal para uma empresa, porque no começo ele perde pouco, mas num momento grande ele tem um problema grande. Uma segunda situação, como que a gente poderia criar algo que pudesse escalar a tecnologia dessas empresas como sendo eu, ou como sendo, né, um bom profissional de tecnologia que já tinha criado outras empresas. Então a gente juntou esses 2 pontos, olhou para o mercado de fora, viu o que poderia ser feito, a gente falou assim, em vez da gente querer fazer um curso de educação financeira, ensinar a programação, querer ensinar a ser empreendedor com base tecnológica, vamos ser os sócios desses empreendedores. Vamos pegar pessoas que têm alta capacidade para a área comercial, para engajar o seu negócio, ou que tem uma ideia que realmente pode ser pequenos ajustes, mas ganhar escala, e vamos transformar isso em negócios para nós. Então a Core Lab nasceu da necessidade de criar produtos de produtividade para o Brasil. Hoje, se você olhar, mais de 70% do que é utilizado hoje não vem do Brasil, de tecnologia. A gente utiliza muita tecnologia de fora. A gente acaba consumindo muito em dólar. Então, a gente não tem produtos, muitas vezes, ou a gente não consome os produtos que são existindo aqui com a mesma característica que a gente utiliza de fora. Então, a gente olhou para esses 3 pontos e falou assim, agora vai nascer uma ideia. Até minha esposa brinca, ela falou assim, você vai empreender como? Eu falei, ainda não sei, mas vou botar em prática. E aí foi assim que nasce a Core Lab. Eu peguei todos os empreendedores que eu já fazia projetos particulares e joguei tudo dentro de um balaio. Falei assim, gente, nós vamos correr todo mundo junto, de alguma forma. Em vez de cada um correr para o seu lado e correr atrás de mesmos clientes ou de mesmas coisas, nós vamos unir forças. E assim nasce o conceito de ecossistema, né? Ou um termo em inglês que a gente chama que é flywheel, que é justamente um apoia o outro em alguma necessidade. Então a gente criou uma conexão entre todos esses projetos. Então o berço nosso é na área administrativa financeira, onde a gente auxilia essa gestão financeira dentro da própria estrutura da startup. Então muitas vezes a pessoa monta a startup, mas ela não sabe criar um contrato de venda, então ela não sabe organizar isso, ela pode ter uma ruptura de problema de pagamento. Ela vai procurar um gateway de pagamento hoje, que é uma necessidade, que é a forma mais fácil de você cobrar um cartão de crédito, mas ela nunca ouviu falar nada de fraude. Ela pega esse cartão de crédito, ela tem uma taxa altíssima e aí ela cobra, não sabe precificar o produto dela. Então todas essas bagagens, a gente percebeu que depois não era só tecnologia que a gente acabava auxiliando. A gente realmente era o mentor que a gente gostaria de ter quando a gente começou a empreender e a gente começou a dar errado. Entendeu? Então a gente começou a olhar que a gente falou assim, cara, a gente não entrega só tecnologia e produto, a gente entrega realmente uma fonte para que a pessoa consiga se organizar e montar o seu negócio. Seria uma consultoria também juntamente nesse pacote? Acaba sendo, Cláudio, uma consultoria, né? Porque querendo ou não, eles são muito ligados à minha perspectiva de como eu já fiz os meus negócios. Então, de certa forma, é uma conversa que você tem franca, onde você pode se apoiar e falar, olha, se eu precisar de uma gestão financeira, como eu coordeno isso? Dentro do portfólio a gente tem um braço de finanças, esse braço todo coordenado, então eles se juntam com ele. Entendi. De certa forma, para um é um cliente, para o outro é um fornecedor e vai brigar por os mesmos interesses. E tem um detalhe, a maior malha de tecnologia que a gente tem hoje, não considerando só os pequenos, porque eles ainda usam um pouco, mas a média das empresas, elas usam o que o conceito chamado é Frankenstein. Ela tem uma coxa de retalhos de vários softwares, nada integrados, soluções. E nossa intenção não é substituir por um software. Porque senão no brasileiro ele não tem essa cultura de usar uma coisa. Ele tem um sentimento de necessidade de testar. Ele é muito curioso, ele quer validar outras coisas. Então o que a gente oferece? Uma substituição desse Frankenstein por um outro Frankenstein, mas que pelo menos se conversa. Que pelo menos estão remando para o mesmo lado. Que pelo menos estão gerando riqueza para o país. Então, nossa ideia é conquistar o mundo, mas de dentro do nosso próprio país, porque ele é o mundo. Hoje, se a gente for falar de tecnologia, e não só falando da Core Lab, a gente tem uma necessidade gigante da mão de obra, né? De pessoas, que aí que é a grande discrepância, a gente precisa de pessoas que querem trabalhar. Então, pessoas que tenham, não é uma capacidade técnica só, é uma capacidade de resolver problemas, que tenha uma habilidade para sofrer com pressão, que é uma pessoa que sabe lidar com a adversidade, que é uma pessoa que sabe buscar novas fontes de como resolver o problema, porque vai chegar numa hora que vai estar estagnado. Não tem um livro como resolver um problema em um determinado momento, porque pode ser um cenário novo, que você vai revolucionar e criar uma solução para aquele problema. Então, cada dia é uma situação. Então, a gente hoje está dependendo cada vez mais de tecnologia e a gente quase não está olhando para isso. Mas a gente tem um gap de mão de obra absurda para esse processo. E aí, falando como Core Lab, ela começou dessa forma embrionária,
cresceu, hoje a gente tem 20 projetos, né? A gente tinha 20 até esses tempos atrás. A gente fez o primeiro exit, a gente está fazendo o processo de saída de primeiro, mas nisso já conseguiu entrar uma outra startup no lugar. Então é uma startup que cresceu, nasceu com a gente, cresceu, vai evoluir por contas próprias, ou seja, vai sair do ninho, né? Para a gente é uma geração de riqueza, porque a gente pode aproveitar esse recurso para alocar em outras empresas que a gente tem ali no grupo para dar uma acelerada nelas de fato. E a gente consegue conduzir esse melhor momento para essas empresas. Então, todo empreendedor que tem uma bela ideia, que se preparou para empreender de fato, que a gente fala que é o tal do skin the game, né? Que é o cara que colocou a pele em risco, ou no formato brasileiro que tem boleto para pagar, sim, mas que tipo assim, se preparou para aquilo, porque acredito que aquilo é o sonho dele de realmente acontecer. A gente pode tornar isso um pouco mais suave, porque a gente sabe quais são os caminhos melhores para ele conseguir empreender sem gastar recurso à toa. Tem muito empreendedor que vai desenvolver software e se tem frustração porque não é tão tangível. Igual eu compro um celular, eu recebo. O software, muitas vezes, ele é algo que vai ficar pronto depois de um certo tempo em que eu não posso fazer nada. É como se eu tivesse, né, com uma corrente, não consigo auxiliar a pessoa e eu estou na esperança e na confiança de que ela vai me entregar aquele código ou aquela solução. E às vezes o outro lado nem sabe como fazer aquilo. Então é isso que a gente acaba acelerando esse processo, minimizando esses riscos e tornando viável aquele negócio. Então a gente tem exemplos, por exemplo, de empreendedores que vieram até nós, as ideias não eram tão boas, o empreendedor é bom e a gente fala para ele, vamos mudar? E ele topa. E a gente consegue montar um negócio de sucesso. Tem outros empreendedores que vêm com umas ideias ruins, o empreendedor não está no momento certo e a gente fala, nós não temos interesse em você agora. Se prepara mais, se organiza mais com esses pontos. Aí sim vem um pouco da mentoria que a gente falou, para ele chegar no momento certo e empreender. Nós não pegamos dinheiro pelo dinheiro, porque isso para a gente não faz muito sentido. E uma curiosidade que surgiu com tudo que você falou, às vezes pode ser dos ouvintes também. Eu posso chegar com uma ideia e você vai direcionar se é para um site ou para um aplicativo ou os dois. É isso. Exatamente. Porque assim, muitas vezes a pessoa chega pra gente, é muito comum chegar falando assim, eu quero fazer um aplicativo. Mas a gente sabe que a incidência das pessoas baixarem um aplicativo tem que ter uma recorrência. Então, às vezes, a pessoa não quer um aplicativo. É só a forma com que ela sabe transmitir a ideia dela. Porque precisa ser divulgado esse aplicativo, né? Então... Uma empresa de software, né, tradicional, ela vai receber aquela demanda, fala, você quer fazer um aplicativo? Beleza. Ela não se importa com a ideia, se ela é boa, ruim e se ela é viável. Porque ele não está ganhando dinheiro, ele não está entrando no risco desse negócio. No nosso caso, parte do valor, a gente faz a aquisição do negócio e nós queremos potencializar ele. Então, a gente entra no risco junto com o empreendedor. Então, isso tem que ser de algo que faça sentido. Nós podemos estar errado? Podemos, mas a gente minimiza. Porque, de certa forma, se ele vier falando assim, nós queremos fazer um aplicativo, a gente fala, não é viável? Não é viável. Tá? Porque tem que ser muito validado com o mercado. Ninguém mais baixa aplicativo, sim. assim, sem ter necessidade. Então a gente orienta, fala, olha, quantas vezes a pessoa vai fazer uma aquisição? Uma vez no mês. Olha, não tem periodicidade suficiente para a pessoa baixar o teu aplicativo. Mas seria interessante, porque daí eu coloco, aí começa a colocar um monte de, a gente chama de firula, só para poder a gente tentar comprar a ideia dela. A gente fala assim, justificar. A gente fala assim, nós não queremos o seu dinheiro pelo dinheiro. Vá então a uma software house que vai produzir esse software do jeito que você realmente deseja. Agora, se ele vai virar um negócio, você está assumindo 100% do risco. E na sua mentoria você orienta, por exemplo, eu cheguei lá para fazer um aplicativo, a ideia não é legal na prática, não iria funcionar conforme a sua estratégia, e você orienta uma outra forma? Sim, a gente... Bom, a consultoria é aquela história, né? A gente tem o interesse de trazer e prosperar mais empreendedores. Então, a gente, lógico, foi se blindando em algumas situações. A gente tenta entender um pouco a ideia do sua. Mas a gente também não fica tentando ficar toda vez explicando, porque senão é um pouco maçante a gente pegar e falar para você, olha, não vai fazer do seu jeito. Então, a gente tem que ver o quanto a pessoa está disposta. Tem pessoas que a gente percebe que ela está disposta e que realmente é uma questão de ajuste. E com isso a gente consegue orientação. Agora, tem pessoas que elas falam assim, eu quero fazer isso. Eu falo assim, então procure uma empresa assim, assim, assado. Dou indicação de vários amigos conhecidos nossos aqui da região que fazem um bom serviço e que vão fazer exatamente o jeito que ele quer. Agora, a taxa de sucesso, 100% garantida, é dele.
É ele catar aquela ferramenta que às vezes só serve para ele especificamente. Sim. É possível a gente fazer um estudo de viabilidade, porque a gente tem visto aí, por exemplo, que muitos aplicativos ganham assim escalabilidade rápido, né? Como você citou ali a questão dos bancos, questão de aplicativos para transporte, aplicativos de alimentos, né? E é possível, por exemplo, eu ter uma ideia, levo até você e a gente faz um estudo de viabilidade, ou tem algum órgão que faça esse estudo de viabilidade para a gente tentar entender se aquela minha ideia realmente vai ganhar escalabilidade no mercado. Olha, tem um pouco de feeling, né? Da gente saber se aquilo vai ter escalabilidade, mas certeza nós não temos. O que a gente tenta é discutir internamente. Agora, dá para fazer um plano de viabilidade? Dá. Mas essa questão da viabilidade vai fazer o quê? Ele vai virar parte do teu processo de aprendizado. Sim. Então, por exemplo, eu quero fazer um aplicativo de alimentício, né? Isso. Igual a gente tem alguns aí, enfim, a gente tem líderes de mercado. Por que ainda tem um monte de empresas ou tem alguns empreendedores que tentam fazer isso? Porque ele tem uma mentalidade um pouco diferente. Ele não está pensando em fazer o aplicativo simplesmente para tracionar, porque o iFood não chega na região dele. Porque essa é a primeira característica. Ele já está fazendo o projeto por justamente saber que o iFood não está naquela região como um todo macro. Ele consegue tentar ganhar escala, porque às vezes ele já tem acesso ao mercado, ele já conhece as pessoas, ele já tem uma boa prospecção, ou ele é um itinerante, então ele já viaja naquele trajeto e ele consegue vender o serviço já pensando numa possibilidade futura do próprio iFood comprar a empresa dele. Então até isso é uma forma de empreender. É a pessoa se planejar, organizar, sabendo que ele tem uma possibilidade de saída se ele criar algum tipo de dificuldade, por exemplo, do iFood entrar naquela região dele quando eles chegarem lá. Isso aconteceu várias vezes. O iFood teve que sair comprando várias empresas, não foi à toa. Foi por esse motivo. Vários empreendedores saíram na frente vendendo. E isso acontece com o Uber, acontece com outros projetos também. Então, por exemplo, na região aqui, por exemplo, que não tem o Uber, né? Aqui se a gente pegar Cianorte, Moarama, Campo Mourão, a gente tem alguns outros aplicativos, vamos considerar paralelos, mas que tem um público assíduo. E que se dão bem, né? E que se dão bem. Sim. O que acontece? Quando o Uber tentar entrar nessas regiões, que fizer sentido, por todos os econômicos dele, eles vão tentar dar viabilidade de ou sacrificar, né, que é estrangular esses parceiros, ou eles fazem aquisição. Estrangular é muito complicado quando você não tem, por exemplo, se a base do outro lado for fraca, né, tipo assim, só usa porque é o único que tem, ela é fraca, mas se ela for engajada, eles não conseguem entrar. É igual o exemplo do Guaraná Jesus quando a Coca-Cola comprou, né? A Coca-Cola teve que comprar, arrancou do mercado, o pessoal parou, não foi comprar a Coca-Cola. Eles exigiram que voltasse o Guaraná Jesus. Então era forte lá no Maranhão e eles pediram para voltar. Então é esse ponto que a gente fala. Então isso a gente vai orientando o empreendedor falando o seguinte, olha, pelas bases de experiência nossa, quando a gente vai montar um negócio, a gente já pensa, e isso é uma cabeça que só que se chega quando tem investidor no meio, que a gente só aprende dessa forma, que é montar as teses. Que é falar assim, se a gente tiver que vender a empresa, para quem nós vamos vender? Quem que pode comprar a gente? Se a gente sofrer um impacto, né? Qual é o impacto que a gente pode sofrer maior? É só financeiro ou não? A gente pode sofrer hater, né? A gente pode sofrer ofensas, a gente pode sofrer retaliação, a gente pode incomodar alguém que é do mesmo segmento, do mesmo setor. Então tudo a gente acaba fazendo. E isso entra na viabilidade. Então esse é um ponto que a gente consegue fazer. Mas, de novo, é um aprendizado. Depende muito do quanto o empreendedor está disposto a aprender sobre esse processo. Tem alguma empresa, algum ramo que já está saturado, que você sabe? Na nossa região ou Brasil? Olha, a gente pode falar de qualquer um hoje, amanhã pode sofrer uma reviravolta. Se você parar para pensar, vou dar um exemplo de um segmento que todo mundo fala que vai morrer e volta depois forte, e depois todo mundo critica. Vou dar um exemplo da contabilidade. Vocês têm noção de quantas empresas de contabilidade tem no Brasil? Nós temos 5.500 municípios, certo? Nós temos mais de 55 mil empresas de contabilidade. E a gente ainda tem falta de mercado, que é um negócio que já está... Nos Estados Unidos, o conceito de contabilidade não é igual ao do Brasil. E é um conceito que até uma das startups nossas é voltada para a gente fazer aqui, que é o do yourself, que é, tipo, faça por você mesmo. A gente vê um monte de vídeo do americano fazendo coisas de madeira, fazendo, tipo, concertos na sua casa, usando seu tempo ocioso para aprender alguma outra profissão que não seja a principal dele. A gente não tem essa cultura no Brasil. Ele mesmo resolveu os problemas que Exato. Lá, uma pessoa com uma administração, que é totalmente diferente daqui, pode fazer e entregar a sua própria contabilidade. Então, assim, a gente tentar
ir para esse lado no Brasil, a gente pode encontrar alguns problemas. Só que hoje o que a gente percebe? Essas empresas de contabilidade tradicional estão optando para conseguir encontrar uma base maior de clientes fora do seu município, Sim. trabalhando com contabilidade digital online. Então, assim, vai sofrendo alterações no mercado. Quando eu fiz um MBA em gestão comercial, se discutia se a cadeia de distribuição iria morrer, porque não era um momento que o fornecedor estava atendendo direto grandes varejistas. E eu fui trabalhando numa grande distribuidora, eu falei assim, olha, bem provável que eu vou ter que procurar um emprego mesmo, porque do jeito que está o mercado pode acontecer isso. E a reviravolta foi que não. Chegou num momento, os grandes fornecedores ou os fabricantes não tinham mais como dar crédito a essas empresas porque era muito pulverizado. Então ela não tinha concentração de compra, ela não tinha volumetria, ela não tinha um monte de outras coisas. E o mercado se reinventou. Então eu falo que assim, falar que tem um mercado que vai... Todos os mercados vão sofrer agora com essa questão da inteligência artificial. Sim. Mas eu falo de novo, o caso defendendo o brasileiro, ele vai dar a volta por cima, ele sempre vai se reinventar. E tem profissões que, olha, por mais que a gente encontre com a inteligência artificial, a gente sabe que tem coisas ainda que... O vinil voltou, né? Se o vinil voltou, por que não vai voltar o diário? Não substitui a inteligência humana, né? A proximidade, o olho no olho. Então, a inteligência artificial... Eu vi uma imagem que representou um negócio muito interessante para mim. A gente está vendo muita inteligência artificial sendo utilizada para automação. Então, por exemplo, você quer entrar em contato com uma pessoa às 8 horas da noite, que é o horário que você está tentando estar na sua casa, mas a outra pessoa também está querendo estar ficando na casa dela. Por exemplo, você quer conversar com um corretor de imóveis às 8 horas da noite. As pessoas estão utilizando inteligência artificial, primeiro, para melhorar o tipo de comunicação, dar mais informações, porque são coisas que estão no site, mas ninguém vai lá caçar e procurar e quer conversar com alguém, não é? Pois bem, você coloca uma automação. O que vai acontecer? Esse cara também vai começar a responder e você também vai querer ter uma automação automática para responder essas perguntas. Então você vai falar assim, tenho interesse em comprar um imóvel quando tiver nos valores assim. Vai ficar uma IA falando com a outra. E nós vamos fazer o quê? Vocês entenderam? Proximidade, né? Sim. É esse o ponto. Eu vou chegar daqui a pouco, eu vou botar uma IA para discutir com a outra, elas vão negociar entre elas, vão chegar num acordo, vai comprar, vender e vão entregar na minha casa. Eu vou falar assim, tá, e eu participei do que nesse momento? Nada. O diferencial vai voltar a ser humano, né? Então, aí eu vi uma imagem, uma outra imagem, aí uma ilustração que daí mostrou assim, tipo assim, os humanos buscando, porque quanto mais você usa a inteligência artificial, não que eu sou contra, eu sou super a favor. Quanto mais você utiliza a inteligência artificial, é justamente para a gente ter mais produtividade, certo? Esse é o foco maior que todo mundo fala. Agilidade. Eu tenho mais tempo, eu tenho mais produtividade, todo mundo fala que vai utilizar isso para o lazer. E a imagem representava os humanos num acelero gigantesco, e aí olhando falando assim, e aí, qual que é a próxima vez que eles vão perguntar da gente, né? Porque ele está ganhando tempo para fazer o quê? Se não é passar tempo com a família, se não é ter mais qualidade. Sim. A gente está em discussão hoje de ter mais qualidade de vida. Mas o que é ter qualidade de vida? Né? Então, todos esses desaforos, essas discussões que o empreendedor tem, quando ele está começando um negócio, é onde a gente pega ele na mão e fala, cara, vai desse lado, vai por esse processo, que daí ele evita, porque empreender é solitário, mesmo que a pessoa tenha sócios, porque tem hora que ele precisa tomar certas decisões e ele não sabe com quem ele pode conversar, e ele também nunca encontrou uma outra pessoa, às vezes da mesma altura ou que tenha já passado por aquele estágio. Ele normalmente tem dificuldade, né? Por exemplo, a gente no Brasil tem uma dificuldade gigantesca de falar de finanças. Você já parou para pensar e perguntar qual que é o salário dela? Ou quanto ela ganha? Ou quanto ela merece? Isso é comunzaço nos Estados Unidos. As pessoas te param na rua e falam, e aí, quanto é que você ganha para trabalhar com essa profissão? Mas é um curioso de tipo, pô, merecedor. Aqui no Brasil parece que é um desrespeito você perguntar sobre isso. Então a gente tem algumas coisas ainda e por isso que os nossos negócios ainda têm essa dificuldade, né, de gerir as coisas, porque a gente quer fazer as coisas, a gente é tão claro em outras coisas, tão liberto em outras, e nessas que é uma coisa que não parece ser tão complexa, a gente tem dificuldade. Muito bem. Ô Cláudio, você quer deixar o WhatsApp da rádio para que a gente possa ter as perguntas do público externo? Sim, é o 999784014. Eu tenho uma pergunta aqui já de uma ouvinte, que ela está curiosa para saber se você... Qual tipo de empresa que você atende especificamente? Pequenas, médias ou grandes? Olha, aí é legal porque eu vou mostrar para vocês como é que aconteceu. Eu falo que o processo tradicional de uma empresa que desenvolve software como a nossa,
ela começa querendo atender médio e grande, porque é onde tem um pouco mais de recursos, já tem um processo mais definido e tal. A gente foi diferente, nós quisemos pegar os pequenos. Só que a gente conseguiu entender exatamente qual o perfil de pequeno que é interessante para nós. Porque o pequeno, que está só com a ideia, que não tem um recurso, que não se preparou, a gente só auxilia. A gente fala, olha, corre mais um pouco, vai até esse cenário que daí a gente consegue entender você. Se a gente pegar essa pessoa para tentar empreender ela no início, a gente sacrifica, porque ela está com a mentalidade ainda do sacrifício. Ela está literalmente trabalhando para comer no próximo dia. Então, ela não está preparada para empreender, né? E às vezes ela tem que ter uma... Aí por isso que eu falo que vem a disciplina da gestão financeira. O quanto dessa parte ela gasta, o quanto dessa parte ela guarda. E o quanto ela guarda para ela empreender. Então, quando eu falo de perfil de pequeno, a gente percebe esse cenário. Só que o que acontece? Muitas empresas grandes, sabendo da qualidade que a gente faz de projetos e desenvolvimento de software, falaram para a gente, olha, a gente quer o mesmo serviço que eles, por que não pode ter para nós? Então a gente acabou abrindo esse braço, depois de um ano e meio mais ou menos, e o último braço que aconteceu é que algumas empresas de tecnologia falaram assim, olha, a gente tentou roubar os seus funcionários e não conseguiu, a gente quer entender o que está acontecendo. E aí a gente está fazendo um processo junto a essas empresas de software no qual a gente assume alguns projetos para fazer uma transferência de cultura. Porque a cultura que a gente emprega junto com o time também é de que eles empreendam. E não de que eles simplesmente só façam desenvolvimento de software. Legal. Muito bem. A pergunta foi da Maria José. Muito obrigado, Maria José de Oliveira, né, que fez essa pergunta aqui para o Tiago. Pois não? Ô Cláudio, nós estamos aqui às 10h32. A gente gostaria de falar com o Thiago, mas pode ser para o próximo bloco. Então, é sobre o fomento, né? A pessoa tem uma boa ideia, né? E a gente sabe que desenvolver um aplicativo, desenvolver um site, isso custa dinheiro. E aí a gente voltaria já no segundo bloco, já com essa pergunta para o Thiago. Ok. Aonde a gente buscaria fomento para poder desenvolver. Às vezes a pessoa tem uma boa ideia, tem um bom negócio e ela quer ganhar escalabilidade. Ok. Daqui a pouco a gente retorna, então. Fique ligado. Advento FM, a Rádio da Esperança. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela 87.9 e hoje nós estamos aqui com o ilustre convidado Tiago Zampieri e também a Ana Macedo. O Tiago está dando uma aula aqui, né? Especialista em finanças e também em tecnologia, é um engenheiro da computação. Pois não, Alex, vamos dar continuidade? Mesmo. Engenheiro da computação. É isso. Falando aqui sobre a questão dos aplicativos ainda, Cláudio, né? A gente estava falando sobre fomento, né? Isso na verdade é uma nova economia, né? Isso é novos negócios podem surgir, né? Às vezes a pessoa está lá com a prática do dia a dia, o negócio dele é bom, ele quer escalar, né? Como que funciona a parte de fomento? Tem alguma entidade que contribui, que ajuda, que instiga você a fazer isso daí e financiamento para isso? Como que funciona, Tiago, na tua área ali, se a gente quiser fazer um aplicativo? Então, há muitos anos já existe fomento no país, né? Em várias linhas. A gente acaba desconhecendo, né? A gente não tem tanto contato. Até uma historinha rápida, meu irmão é advogado, me ligou esses dias, meses atrás, e falou assim, mano, teve um cliente meu que ele está fazendo uma parceria com a universidade, que eles estão produzindo um processo e eles vão ficar com royalties, mas eles que custearam todo o processo, ele só ficou com o produto. Como é que funciona isso, né? E eu achei interessante que ele ainda não sabia que isso existia, né? Falei, poxa, em pleno século XXI, com quantidade de informação que a gente tem, aí eu expliquei para ele. Falei, olha, isso é uma característica dos centros de pesquisas, eles precisam, de certa forma, impulsionar uma pesquisa aplicada. Para eles é interessante ter esse royalty, porque querendo ou não impulsiona uma pesquisa, lá dentro vira um papel, esse papel gera notoriedade para a universidade, essa notoriedade gera representatividade, e com isso gera vários outros recursos, outras parcerias, relacionamentos, existe uma troca e uma transferência de tecnologia. Meu irmão ficou maravilhado com aquilo. Então a mesma coisa acontece com os empreendedores. Muitas vezes eles querem remar sozinho. Né? E remar errado ainda, né? Porque tipo, uma pá é para um lado e a outra pá ao contrário. Na direção errada. Exatamente. Então, assim, e também, ou quando vai procurar essas linhas, busca algumas, talvez, momentos errados. A gente fala que todo investimento tem que ser pensado. Não adianta você acelerar, por exemplo, uma estrutura comercial quando a tua operação não suporta. Ah, mas depois eu dou um jeito. O jeito não ocorre e quebra a empresa.
Então tem que ter uma maturidade financeira, tem que ter uma gestão, tem que entender que quando você pega dinheiro, o recurso de outro, independente se é de empréstimo, de amigo, de irmão, de que for, tem que levar a sério como que esse recurso vai ser bem gasto, né? Então eu falo que a primeira coisa que ele tem que fazer é um planejamento. Mas existem alguns órgãos, né? Por exemplo, o Sebrae é um grande parceiro hoje, né, no nosso estado, é muito forte isso. Muitas pessoas, outros empreendedores já têm esse contato, esse elo, onde buscam primeiro como capacitação e depois acaba entrando nesse processo onde tem algumas facilitações para acessar alguns recursos que teoricamente ele teria dificuldade. Então teve muitos anos atrás que a gente viu o boom do questão dos e-commerce. O Sebrae ele tinha uma parceria que ele desenvolvia os sites através do Sebrae Tech, desenvolvia os e-commerce para essas empresas, para elas começarem a continuar prosperando, até porque o fomento principal do Sebrae é que se prospere se esse CNPJ aumente a cadeia de faturamento deles. Isso depois foi mudando, eles vão alterando, então as linhas têm que ficar sempre em contato para ver o que tem de disponível, mas em tese eles têm um subsídio de até 70% de um teto máximo de R$30 mil. Então esse é o exemplo geral do Sebrae. Mas existem outras linhas, né? Esse é um caso que ele entra com uma contrapartida, né? O empreendedor, mas é um valor muito menor do que ele teria que gastar com todo o enredo. E existem vários parceiros, não só aqui como do estado inteiro. Mas existem outras linhas? Existem linhas exatamente para estado da arte. Não é tão comum no Paraná, mas, por exemplo, eu posso dar um exemplo do PIP do Estado de São Paulo, que é ligado à FAPESP, no qual a gente já participou de no passado, e é uma linha justamente onde você descreve, como se fosse um projeto, um TCC, um trabalho, onde você fala como que vai ser a sua pesquisa. Então, lá você tem recurso do governo, que vem de uma linha livre, né, de fundo perdido, que a gente fala. Fundo perdido, para quem não sabe, um dos exemplos práticos é todo o dinheiro que está em conta bancária que ninguém mais requisita aquele recurso. Ou a pessoa faleceu, ou a família não sabe, não consegue rastrear de quem é o destinatário correto, esse dinheiro fica parado nesses bancos. Então o governo criou uma forma de recurso a fundo perdido, que eles recolhem esse dinheiro dessas contas e investem em inovação e pesquisa no país. Então dá pelo menos um destino correto. E tem poucas pessoas que acabam acessando esses recursos. Então, por quê? Porque tem que escrever um projeto, aí todo mundo sabe que é uma morosidade, o brasileiro tem uma certa preguiça para escrever esse tipo de projeto. Mas vocês imaginem o seguinte, do outro lado é uma pessoa que tem interesse de aprovar o seu projeto, mas ela também tem uma responsabilidade sobre esse recurso, sobre esse dinheiro. Então ela não pode aprovar de qualquer forma. Sim. Não é você chegar e falar assim, quero dinheiro para ser capital de giro para minha empresa. Que inovação que você está produzindo para o país? Nenhuma, você está resolvendo o seu problema, né? O seu umbigo. Então, de certa forma, a pessoa precisa descrever um projeto no qual ela vai inovar. E a parte de tecnologia é muito bem aceita, porque no país tem já essa visão de que inovar faz parte do processo e que a gente tem que investir. O Paraná, por exemplo, hoje, toda a arrecadação de ICMS destinado 2% para inovação e pesquisa. Então, é um recurso muito grande no nosso né, total de tributos que é recolhido no Estado. Então, boa parte desse valor também é destinado a essas pesquisas em fomento aqui. Mas também tem uma outra coisa que o brasileiro esquece. Apesar que ele discute, parece que falar que ele é empreendedor, empresário, alguma coisa, parece que ele tem o quê, né? Tipo o cara que fala que, coitado, que fala que é vendedor, né? Parece que tem uma áurea em cima dele, ali, uma crença, né? Uhum. Então, por exemplo, existe um negócio que o brasileiro tem, que nasce com ele e que ninguém tira, que é o tal do CPF. Quem tem um bom nome, quem tem uma boa construção desde muito cedo organizado, consegue crédito no banco. Sim. Né? Os bancos também querem emprestar. Só que se ele a pessoa nunca abriu uma conta bancária, nunca quis pagar imposto, nunca fez nada, nunca, sabe, tipo, tudo tenta fazer no cambalacho, ele não tem histórico para um banco. Como é que o banco vai dar dinheiro para ele? Eu não sei quem que é a pessoa. Então as pessoas acabam criando esse mistério de tipo, não, eu vou ficar quietinho, porque senão eles vão saber de mim, cara. Eles já sabem, só que eles não conseguem dizer que aquilo é seu. O ponto é esse, né? Porque, por exemplo, o Pix veio aí, todo mundo deu um monte de Pix pra cima e pra baixo, poxa, ele sabe a origem. É só você que acha que você tá... não, mas agora eu só transfiro com dinheiro físico. Vai parar de entregar funcionário, de atender as pessoas, porque tá cada vez diminuindo a questão do recurso do dinheiro na mão. O próprio cheque mesmo, né? Um título de crédito altamente executado. Não tem mais quase esse contato de transferências hoje. É muito pouco nichado em algum segmento. Então, assim, existem linhas, né, de empréstimos com juros mais baixos, quando você consegue escrever um projeto. Existe acesso a fomento no sentido de que, por exemplo, existe hoje um recurso disponível para fomento, que é a juros zero.
Ah, mas juros zero, não existe isso. Sim, o governo, ele vai subsidiar os juros daquela operação. A única coisa que você não pode fazer é atrasar a parcela. E você tem carência e meses para pagar. Ou seja, se o cara tem coragem e realmente quer fazer as coisas acontecer, ele consegue buscar meios para conseguir recurso para fazer o negócio dele. Só que tem muita invenção. Por exemplo, a gente quando fala de startup, é muito comum o pessoal falar, eu busco investidores. Nem tem ideia, nem saiu do papel, nunca vendeu, simplesmente ele acha que ela vale milhões e ele quer o recurso de um empreendedor, de um investidor. Ele não vendeu nem o tênis dele para conseguir fazer aquele negócio dar certo. Por que ele quer o dinheiro do investidor? Ah, porque se é um investidor, não tem como me manter e tal. Então você não quer uma coisa, você quer um chefe. Você quer empreender de um jeito e pegar o dinheiro do investidor? Faz o seguinte, aumenta a sua produtividade em 300%, vira para o teu chefe e fala o seguinte, investe em mim. Que chefe não vai fazer isso? Se preocupa com a empresa está crescendo? Tenho certeza que muitos dos ouvintes nunca soube se a empresa... Ah, mas a empresa não me fala essa informação. Você perguntou? A gente está com uma geração que não tem perguntas. Ela só tem continuidade e reclamação. Então, chega para o seu chefe e fala assim, olha, a empresa está crescendo? Tá. Não é no intuito de... Porque a primeira pergunta, assim, você está perguntando porque você quer aumentar o seu salário? Não. Eu quero saber porque eu quero continuar que ela cresça. Porque se ela crescer, ela vai me dar prosperidade. Se ela me dar prosperidade, eu consigo pensar no meu futuro e a longo prazo eu posso daí vir crescer, investir e criar o meu próprio negócio. Eu sou daquela crença que é assim, primeiro você empreende para os outros, né? Você trabalha para os outros, depois você trabalha para você e depois você põe os outros para trabalhar para você. Não tem uma sequência diferente. A não ser que o pessoal fale assim, mas se eu sou herdeiro, eu posso. Aí, ok. Aí, ok, né? É outro... É tipo o cara que falou assim, quem aqui... O Felipe Cotton, uma vez, foi questionado sobre questão de concorrência, né? E aí ele estava num evento e tal, e ele falou que todo mundo tem um concorrente e tal, e levantou o cara do canal do Panamá e falou assim, eu não tenho concorrentes. Não sei que depois que aconteceu que esse cara foi deposto e foi colocado 2 pessoas para fazer a gestão. Ou seja, alguém arrumou um concorrente para ele, né? Arrumaram um outro lugar para passar, criaram uma outra estrutura, mas arrumaram um concorrente para ele porque no mercado não fica sem concorrente. Então é uma forma que o cara tem que olhar não para o concorrente para ele ficar tipo se medindo, mas é para ele se sentir engajado. A gente quando vai fazer um esporte, a gente fica vendo o outro carregar mais peso, a gente não se sente desafiado a querer pegar o mesmo peso? Por que quando tem um outro concorrente a gente não quer crescer igual ele? Por que a gente não quer fazer a nossa empresa crescer? Então eu acho que assim, tem as linhas e tem as formas que a pessoa tem acesso. Mas eu acho que o primeiro nível para ela empreender é dentro da empresa onde ela está. Concorrência saudável, viu, Cláudio? E transformar ideias em práticas mercadológicas. Primeiro procura Core Lab. Depois... é isso que eu ia perguntar. Qual que é o primeiro passo? A pessoa vai para uma instituição para procurar recursos, se não tem, ou ela já vai com você para você fazer essa mentoria, esse direcionamento? Tá, os 2 canais são válidos. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que identificar é se a pessoa realmente tem propósito. Porque muitas vezes a pessoa é aventureiro. Eu quero empreender, mas ele não sabe nem com o que. Então eu falo o seguinte, a primeira coisa é ele buscar conhecimento e matar um pouco das dúvidas dele. Porque daí depois ele vai saber qual o caminho que ele tem que começar. Então, se ele tem que começar a participar de algum evento de empreendedorismo, por exemplo, eu tenho muitas vezes em eventos que eu vejo empreendedores que estão lá pela primeira vez e ele fala assim, cara, eu estou só conhecendo, estou só me entendendo, estou só me inteirando, estou nutrindo a minha necessidade de tirar um pouco das minhas dúvidas, justamente pela questão da crença de... A gente não tem hoje um lugar onde a pessoa chega e fala assim, olha, eu tenho uma ideia, eu sei que ela é meio boba, e eu sou uma pessoa muito crua ainda para o mercado. Tenho fome de me alimentar disso. As pessoas têm medo de chegar nesse aspecto. Um lugar que ela pode é dentro da própria empresa. Fala, olha, o que nós fazemos? Como é que nós ganhamos dinheiro? Qual que é o futuro da empresa? Qual que é a trajetória da empresa? Legal, estou conhecendo a empresa. Ele pode abrir uma outra empresa parecida ou algo complementar que ele percebe que é dor dentro da própria empresa que ele está. Então, o melhor caminho que ele pode conhecer sobre os negócios é conhecer sobre onde ele está. Segundo, procura, por exemplo, no Sebrae. Com certeza vai ter algumas trilhas que ele pode fazer. Terceiro, ele pode procurar algumas outras associações comerciais ou, enfim, outros órgãos que a gente tem. Londrina é riquíssima nisso, né? A gente tem um monte de organizações sem fins lucrativos, no sentido de civil organizada, né? Justamente porque o cara pode procurar e falar, olha, eu me interesso por esse assunto, quero conhecer um pouco mais e se aproximar um pouco mais disso. Depois disso, a tomada de decisão vai se tornar um pouco mais simples, né? Se ele vai procurar um parceiro ou se ele vai, de fato, empreender sozinho mesmo. Primeiramente, saber o que quer,
né? Fazer o que a gente gosta, a gente não tem trabalho e vai e flui, a vida flui, até surge mais ideias e às vezes de uma pequena ideia surge uma grande, né? Com certeza. Mas é ter um, entre aspas, trabalho de esmiuçar aí a sua ideia, porque para sair do papel, né? A gente tem algumas empresas, projetos de startups que são gigantescas hoje, que ficaram à beira da morte mesmo. Né? O que aconteceu? Elas tinham um produto lá dentro que ela não dava o valor e aquilo virou o maior valor dela de ativo. Né? A gente tem, por exemplo, o Slack, que foi vendido para o Salesforce como um comunicador. Ele foi criado para jogos. A empresa era de jogos e dentro ela tinha o comunicador. Chegou num determinado momento, o pessoal falou assim, olha, a empresa não está crescendo, os jogos não estão vendendo mais, mas nós gostamos do comunicador. O produto virou o comunicador e isso ganhou escala para a empresa. Muito bem, Cláudio, eu acho que a gente poderia depois promover uma agenda com o Sebrae, eu acho que vale a pena, né? O Sebrae também é um fomento bacana e acho que também poderia falar dados aqui, pode complementar. O Thiago poderia inclusive voltar com o Sebrae aqui para a gente poder falar. Com certeza. E também eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui, o Zampieri, sobre a mortalidade das startups. Você poderia falar um pouquinho sobre esses números, né? Hoje as pessoas falam, olha, mas a startup, né, ela não prospera. Por que esse índice tão alto de mortalidade desse segmento que é inovador, que é o futuro, e muitos acabam morrendo? A gente tem que entender que é igual um funil ou comercial. Você tem uma boca grande e larga que você traz um monte de interessados, mas no final que viram teus clientes são poucos. Então, é exatamente o que acontece com a seleção natural, vamos dizer assim, com as startups. Nasce com um propósito, mas desalinhado em algum aspecto, conforme vai passando o tempo, os propósitos vão se reorganizando e vão vendo que não estão fazendo mais sentido. Então, por exemplo, às vezes a pessoa empreende falando assim, olha, eu vou entrar e vou ser voluntário. Aí a empresa começa a ganhar dinheiro, não existe um acordo de como vai voltar a começar a ganhar recurso financeiro, as outras pessoas começam a ganhar dinheiro, mas aquela pessoa que começou voluntária, ela não se manifesta e ela perde o interesse. Então acontece. Por exemplo, às vezes fecha o primeiro cliente e ela já acha que ela vai ganhar a partir daquilo e não que ela vai pagar as contas da empresa. Então, normalmente é mais desalinhamento. Existem alguns fatores que sacrificam uma empresa. O principal dela é sócios, né? Assim, tem um grande problema, porque se você acha que às vezes você conhece o sócio, mas não é. Então, esse é um fator que predomina. Não só no sentido de que eles não se conectam, no sentido porque eles não se dão. É pelo fato de que eles não são complementares. Às vezes você pegou dois caras, é muito raro acontecer, mas acontece. Às vezes dois caras são de tecnologia e empreenderem dá certo. Às vezes acontece que um tem que abrir mão e virar meio que o comercial, começar a vender, porque senão eles vão ficar vendendo um pro outro. O meu produto muito diferente, né? Exatamente. Então você tem que ter um pouco mais de complementariedade. Segundo fator que você tem é que o produto não tem aderência para o mercado. Olha, ele é uma dor, ele pode até ter sido validado, por exemplo, todo mundo gostaria de aquilo, mas o todo mundo não existe. Pode acontecer de ser uma parcela muito pequena e isso aí não conseguir sustentar a empresa. Se o meu mercado for de 10 pessoas no mundo inteiro, não é uma empresa sadia. Então a gente busca mercado, por mais que o produto exista, mas é de 10 pessoas, não vai fazer muito sentido como um negócio. E o investidor também vai olhar para isso, porque ele vai falar, poxa, eu queria uma empresa que tivesse, nasce novas pessoas, tenha mais potencial de cliente. E desse jeito não é um fator que acontece dessa forma. Então esse também é uma situação. Terceiro, não se preparar financeiramente. Esse aí é um gravíssimo, porque a maioria delas entram para empreender, muitas vezes não tem esse recurso inicial. E o que é esse recurso inicial? Elas também não sabem dosar, porque ela vem com a vontade de empreender e ela vem com a ideia da solução. Ela não vem com a ideia do problema que ela resolve, né? Então a parte financeira acaba ficando... Não, porque nós vamos trabalhar aqui, nós vamos fazer o negócio acontecer. Beleza, por quantos meses você se preparou sem você estar dedicado 100% do tempo nesse negócio, você não depender desse negócio para viver? Porque daí começa a entrar uma pressão. Eu me lembro quando eu participei do primeiro programa de aceleração, em 2016, uns meninos estavam morando de favor, eles choravam todo dia, porque um deles tinha filho, e ele falou, cara, eu vou ter que abandonar o barco porque não tem mais o que eu fazer, eu preciso de dinheiro para alimentar o meu filho. Então você vê o nível que o cara realmente investiu tudo que ele tinha, a esposa dele comprou a ideia junto com eles, mas chegou num momento que a empresa não estava tracionando o suficiente para conseguir pagar as contas deles. Então ele foi um cara que foi o primeiro que pulou fora. Então ele chegou numa situação nesse nível. Então a gente tem essas situações. Então quando o mercado não compra, o cara não consegue ter uma estrutura financeira adequada e depois a tecnologia não entrega o que foi proposto, isso aí descamba, começa a diminuir o negócio. E outra,
Como qualquer outro mercado, ela tem uma escala de adoção, de interessado, um monte de gente cria um monte de startup, algumas viram gigantescas, ganham dinheiro, mas é igual ao outro mercado, uma hora ele vai se equalizar, porque eu começo a ter várias empresas fazendo a mesma coisa, eu começo a ter concorrência discutindo, e volta na questão do preço, né? Tipo, um competir pelo preço do outro, eu tenho diferencial. Você já viram alguma empresa com diferencial novo hoje? Para mim o diferencial eu falo que o meu maior diferencial da Core Lab é não ter diferencial. Então, assim, eu não fico tentando te provar que tem diferencial, porque a gente, qualquer coisa, eu falo hoje que tenho isso, o outro amanhã começa a fazer, eu falo que tem isso e tal, e eu no final tô achatando a minha margem, e achatando o preço dos outros. E serviço não leva desaforo, né? É diferente de um preço de produto, que você pode melhorar o preço de custo de produção, você pode melhorar a matéria usada, você pode fazer várias coisas para tentar adequar o preço. Para serviço, como é que você adequa? É isso mesmo. Verdade. Você simplesmente está falando o seguinte, então você quer dizer que está precificando errado? E aí você abre brecha para uma discussão. Então, assim, quando a gente fala desse serviço, o preço errado, principalmente no Brasil, que não tem a cultura de utilização de software, aí se torna mais complicado. Então, assim, ao meu ver, os fatores principais são esses, né? O cara não consegue ter uma boa discussão com quem ele encontra para ser sócio, não tem a questão do recurso financeiro suficiente, e o produto dele não tem aderência para o mercado, né? O mercado até entende que às vezes amador, porque tem essa relação, mas ele fala assim, mas não vale. O que você está cobrando não faz Tem sentido. um sonho, mas não é tão real. A mesma Não coisa dá que eu pra pego assim, colocar em eu tenho o sonho de fazer a cura do câncer, é viável? Está se estudando, mas eu consigo fazer isso com poucos recursos? Talvez não. Como tudo na vida precisa de planejamento, Cláudio. Como tudo na vida. É a base de tudo, Olha né? só, nós vamos Planejamento agora... e dinheiro, né? Isso. Agora são 11 horas e 1 minuto. Vamos dar 2 minutos, gente. Ia dar 5. Vamos dar 2 para o Zampieri fazer as considerações finais. E aí eu passo para minha parceira de bancada aqui, a Lu Palomares. Legal, gente. Obrigado pela recepção de vocês. Para mim foi um desafio falar em rádio. Eu só falei acho que uma vez ou duas. Muito interessante. Não parece não, viu, Tiagão? Não, eu falo que assim, eu falo com a verdade minha, né? Então eu falo de experiência, então acaba ficando fácil para falar, né? Não é questão. Então assim, quem tiver interesse de querer conversar com a gente é totalmente aberto. Isso. Pode procurar, eu dou o meu WhatsApp mesmo, não tem Pode problema passar nenhum, o seu porque contato. eu gosto de conversar com as pessoas, não tem essa dificuldade. Então, DDD 43 99988 4430, um número super fácil, não é difícil de conseguir gravar. Podem conversar, podem falar das ideias de vocês ou do momento que vocês estão de vida. A gente dá um pouco do direcionamento que vocês têm necessário, se faz sentido ou não, a gente abre e vai aumentando essas discussões e a gente fala como é que são os planos que a gente trabalha. Mas o principal de tudo que eu falo é o seguinte, empreendam. Seja por intraempreendedorismo, que é quando você empreende dentro da empresa onde você está, ou seja por empreendedorismo, que é você querer abrir o seu próprio negócio, ser dono dos seus boletos, sim, né? E tipo, formar negócios de verdade que fazem sentido. Eu sou um cara que sou um defensor gigantesco, tipo, da gente melhorar o lugar onde a gente habita, né? Muitas vezes as pessoas pegam e falam, por que você empreende? Eu empreendo por 2 motivos. Porque eu sou chato e eu acho que eu ainda tenho que continuar empreendendo. O segundo, porque realmente eu quero melhorar o aspecto, né? Eu tenho hoje uma situação que é assim, a minha mãe me cobra para voltar para Cianorte. E muitas vezes ninguém entende muito isso, né? Mas hoje eu entendo que sou pai de 2 filhos e eu falo assim, os meus filhos vão ser criados para o mundo. E se eles não encontrarem um ambiente satisfatório para eles aqui, eles vão embora. E aí eu vou ficar com a mesma dor que a minha mãe tem, que ela fala, poxa, podia morar aqui perto de casa, vinha de domingo tomar um café e tal, e fica aquela discussão. Então eu falo assim, estou me precavendo para, né, futuras situações que eu vou acabar encontrando. Por que aqui a gente não pode ser uma cidade, né, uma região tão próspera ou tão boa quanto a gente tem no mundo? E eu sei que tem lugares belíssimos, não é o problema. Mas Londrina também é bonita. A região também é bonita, então por que não favorecer que a gente tem isso aqui? Cláudio, você tem o site? Tem, o site é www.corelab, eu vou soletrar .com.br, porque senão as pessoas vão ter dúvida. É CORELAB. A pronúncia no português é Corelab. Corelab. Exatamente. Cláudio, eu acho assim, acho que eu e a Lu podemos tentar articular essa próxima bate-papo com o Zampieri junto com o pessoal do Sebrae. Sim, né? sim. Tentar trazer para você, tudo bem, Zampieri, claro, se a gente conseguir. Então a gente pode esclarecer depois... mais aí. Isso, né? Porque o Sebrae tem essa... flexibilidade. Essa flexibilidade, se eles conseguirem virem,
para a gente esclarecer para o público. Eu acho que daria uma ênfase bem maior, né? Ok. Legal. O Sebrae junto com o Zampieri, que vai ser Muito obrigada, Tiago. Obrigado a você. As portas da rádio estão abertas aí, inclusive, né, para voltar, falar mais sobre. Acredito que seja um tema bem interessante aí para as pessoas, para dar um pontapé aí na economia, né, pessoal, a gente crescer, a gente evoluir, colocar em prática os nossos desejos e sonhos. A gente empreender é muito trabalhoso, mas também anda junto com o prazer, com a alegria e a satisfação. Com certeza, falando de vivência própria. Então, muito obrigado pelas dicas. Acredito que foi bastante enriquecedor para muitos ouvintes aí. Volte sempre. Sucesso, Deus abençoe. Amém. A rádio agradece você, a Ana. Muito obrigada. E ótimo dia aí para todos os ouvintes. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Alex. Obrigado. Helena, obrigado pelo café. Obrigada, Tiago. Sucesso, viu? Obrigado. Bom, dito isso aí, né, nós acabamos de entrevistar aqui o Tiago, que foi uma verdadeira aula de ciência e computação, e também sobre finanças, né, falou um pouquinho também. Foi muito produtivo, esperamos que ele volte mais vezes, como a Lu acabou de citar, e as portas e microfones estarão sempre abertas aqui para o Alex e também a Ana, né, Macedo, que está conosco também. Obrigado, ouvinte. Fique ligado ao Advento FM, a rádio da esperança.